Felipe Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte. Presidente. Senhora Presidente, colegas parlamentares, amigos que nos assistem, nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu vou tratar sobre um assunto, mas eu não poderia aqui deixar de dar o meu testemunho no que se refere a quem financia os jovens do MBL. É o povo do Distrito Federal. É a população, é o cidadão, é o sujeito que está pagando a conta de luz, que está pagando o combustível, que está vendo a sua inflação corromper o seu poder de ganho, que antes gastava R$200 por mês no supermercado, hoje tem que gastar R$500, R$600, que está vendo os recursos públicos serem destinados para outras finalidades que não a infraestrutura do Brasil. É esse povo que tem parado de segunda a segunda. Sábado e domingo, programa de família é vir visitar o acampamento do MBL e dos outros movimentos que aqui estão acampados, trazendo água, leite, biscoito, macarrão, carne. Eu fiquei feliz de saber, porque eu não sabia ao certo quem estava ali financiando aqueles jovens, ou quem estava custeando as despesas. E eu fiquei feliz em saber, através de testemunho de pessoas que assistiram à cena, de que famílias, pais, mães e filhos, os pais ensinando cidadania, ensinando probidade, respeito ao dinheiro público, provavelmente dizendo: meus filhos, esses jovens estão abrindo mão dos seus afazeres diários para lutar por um Brasil melhor. Melhor estariam estando na sua casa, agasalhado pelas suas famílias, tendo o seu lazer, o seu convívio com sua esposa, o seu marido, os seus cônjuges, namorados, amigos, mas não. Parabéns aos jovens que estão de uma forma pacífica e democrática lutando por um Brasil melhor. Vejo que meu tempo está em 1 minuto e 2, provavelmente erramos aí no tempo, peço que seja restabelecido, uma vez que eu vou falar pelo tempo da minoria. Então aproveito até para reiniciar o meu discurso e fica como uma introdução ao meu pronunciamento. Portanto, colegas parlamentares, senhora presidente, brasileiros que nos assistem e nos ouvem nesse momento, eu venho aqui ocupar a tribuna dessa casa para lamentar e novamente alertar ao governo federal e aos órgãos competentes da grave situação da crise hídrica do Brasil, principalmente do Nordeste. O Nordeste vive a pior situação dos últimos 50 anos no que se refere à falta de água. O quadro deve se agravar ainda mais nos próximos anos, uma vez que vem aí o fenômeno climático El Niño. O Congresso Nacional já tem se mobilizado, o deputado Júlio César, do Piauí, tem sido um grande estudioso no que se refere às dívidas dos produtores rurais, para que nós possamos elaborar um normativo e tentar aprová-lo no Ministério do Planejamento e no Palácio do Planalto, fazendo com que os agricultores do Nordeste não tenham a sua dívida executada neste ano, para que a dívida não seja executada e mais, para que a dívida seja renegociada. Então, aos brasileiros e nordestinos que nos assistem nesse momento, essa boa notícia, que o Congresso Nacional, a bancada de mais de 130 deputados do Nordeste, tem em torno de uma proposta elaborada com todo afinco pelo deputado Júlio César, buscado uma solução à dívida do produtor rural. Mas os reservatórios estão secando. Para se ter uma ideia, senhora presidente, eu vou fazer um comparativo dos reservatórios de 3 estados do Nordeste em novembro de 2012 e novembro de 2015. Por exemplo, em novembro de 2012, o Rio Grande do Norte possuía reservatórios na ordem de 56% com sua capacidade ocupada. Já no dia 15 de novembro, ou seja, há 4 dias atrás, esses reservatórios ocupam 22%. Passou de 2012 para 2015 de 56% para 22%, no mesmo referencial que é o mês de novembro. No estado do Ceará, em novembro de 2012, os reservatórios tinham sua capacidade ocupada em 53%. No ano de 2015, em apenas 13%. E no estado do Pernambuco, no ano de 2012, os reservatórios estavam ocupados em torno de 35%. Já no ano
de 2015, os reservatórios estão ocupados ou estão com a sua capacidade de 14%. Para não me alongar de estado por estado, eu aqui quero dizer que a média do Nordeste, a média dos estados nordestinos, passaram de 48% no ano de 2012 para 19% no ano de 2015, ou seja, tendo como referência o mês de novembro. Passamos dos reservatórios nordestinos de água de 48% em 2012 para 19% em 2015. E, senhores, isso repercute claramente na economia do Nordeste. Por exemplo, em Pernambuco, o preço da hortaliça registrou em outubro o aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo um levantamento feito pelo Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, ou seja, a CEASA de Pernambuco. No meu estado, na capital do meu estado, o Rio Grande do Norte, o aumento do preço da cesta básica foi de 0,97% em outubro. Talvez para alguns que estejam nos assistindo, isso seja pouco, 0,97% em outubro. Mas foi o segundo maior aumento de preço em 18 capitais pesquisadas, perdendo apenas para a capital do país, Brasília, que teve um aumento maior. Portanto, a inflação está consumindo o poder de ganho do nordestino. A falta de água na lei da oferta e da procura tem feito com que as hortaliças, com que aqui eu disse, tenham aumentado de preço de uma forma surpreendente, assim como a cesta básica. E este ano no Rio Grande do Norte houve uma redução de 28% do plantio comparado com o ano de 2014, o que provocou uma queda de 30% na produção. A seca também atingiu forte o pequeno agricultor e as culturas de subsistências, inclusive a de algodão e castanha de caju, que tiveram uma queda de 60%. Os prejuízos pela seca para a agricultura já são estimados em algo em torno de 5 bilhões de reais. O que eu quero deixar aqui, senhora presidente, é que nós não vemos a médio e longo prazo uma solução. A transposição do Rio São Francisco, que era a grande promessa do presidente Lula, que dizia que nem Dom Pedro tinha conseguido levar água para o Nordeste, mas que ele conseguiria levar água para o Nordeste. Já foram 2 governos do presidente Lula, já foi um governo da presidente Dilma, nós já estamos há 13 anos com o governo do PT ocupando o Palácio do Planalto e a água da transposição do Rio São Francisco até então não se tornou realidade. O que se torna realidade é o custo dessa obra, que estava estimado no início em 4,5 bilhões e já passa de 9 bilhões de reais de custo. E os cortes orçamentários no que se refere às obras hídricas do Nordeste do Brasil. E trago aqui para terminar o meu pronunciamento e para ilustrar as minhas palavras, que o ministro da Integração Nacional, o senhor Gilberto Ock, foi ao Rio Grande do Norte e prometeu para o ano 2016 o valor de 10 milhões de reais por mês para avançar com a obra da barragem de Oiticica, que é uma barragem importantíssima que essa obra seja concluída para agasalhar, para armazenar a água para o Siridó do Rio Grande do Norte. Pois os 10 milhões de reais por mês, que o ministro foi ao meu estado prometer, ou seja, que dariam 120 milhões de reais por ano, se transformou em apenas 18 milhões de reais. A estimativa e promessa do ministro, 120 milhões de reais. A realidade do governo do PT, apenas 18 milhões de reais. Ou seja, esta obra também não irá sair do papel, como a transposição do Rio São Francisco também não saiu do papel. Portanto, a minha indignação, o meu protesto, a minha palavra amiga ao povo nordestino e ao povo do Brasil, que sofre de uma grave seca neste momento, e o meu pedido de providências emergenciais. Algumas obras podem ser paralisadas. Agora, obra que se refira à dignidade, à vida e à saúde, como é o caso do abastecimento de água, não pode parar. Não pode haver economia nem corte orçamentário para obras que vão levar água ao povo nordestino. Agradeço a Vossa Excelência pedindo que o meu pronunciamento e os dados que aqui apresentei estejam presentes na Voz do Brasil. Muito obrigado, presidente.